Olá! O Cidade Viva começa agora te levando para conhecer melhor São Paulo por meio dos seus lugares, personagens e histórias. Hoje nós vamos passear pelo Memorial da Inclusão, os caminhos da pessoa com deficiência, que ajuda na conscientização da luta de parte da população que historicamente foi excluída. O Memorial da Inclusão fica no mesmo complexo que o Memorial da América Latina, em um local de fácil acesso, pois é ao lado do terminal da Barra Funda, que tem o terminal rodoviário, metrô e também trens da CPTM. Ao meu lado está a museóloga Carla Grião, que vai nos conduzir por esse passeio. Carla, quando que esse museu foi estabelecido, esse memorial, né? E qual o propósito dele? O memorial ele foi pensado, para comemorar o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e ele foi pensado para ser uma exposição temporária, então duraria uns 3 meses de comemoração a essa data, só que ele se tornou tão necessário, tão orgânico, que ano que vem, por exemplo, vai fazer 10 anos. O Memorial da Inclusão, ele pensa, ele faz uma narrativa histórica sobre o movimento social da pessoa com deficiência, principalmente com foco no Brasil, nas décadas de 60, 70, 80 e 90. E a ideia é pensar a diversidade humana, a inclusão, direitos humanos, direitos da pessoa com deficiência, apresentar propostas e recursos de acessibilidade. Então, de fato, pensar no empoderamento e no direito dessa parcela da população. Então, o acervo do memorial é permanente? Isso, a gente tem uma versão permanente, que ano que vem vai fazer 10 anos, e a gente também tem exposições temporárias, tem a exposição virtual e também tem a exposição itinerante, que vai itinerando pelos municípios da cidade. Como tem sido o público aqui? Vem pessoas de vários lugares? Sim, a gente recebe aluno, recebe professores, recebe também um pessoal de arquitetura, um pessoal de pedagogia, um pessoal da área de educação inclusiva, Muitos também centros técnicos que vão, adolescentes que vão ali no mercado de trabalho, vão para o mercado de trabalho, de alguma maneira vão ter que lidar, obviamente, com o público e com o cliente com deficiência. Então a ideia é naturalizar a pessoa com deficiência, porque ela tem que estar em todas as parcelas, ela tem que estar em todos os espaços, ela tem que ter voz em todos os espaços. E por isso é tão importante ter um memorial desse? Sim. A gente é o segundo espaço museológico no mundo que fala sobre acessibilidade, fala sobre o movimento social, numa perspectiva social da deficiência. Então o problema não está na pessoa com deficiência, o problema está na sociedade que não é inclusiva. Então a gente tem no mundo o Disability Museum, que fica em Buffalo, nos Estados Unidos, e o Memorial da Inclusão, que fica no Brasil, em São Paulo. Então são 2 espaços no mundo que trabalham essa temática. E quais são os horários, dias, E a entrada é gratuita? A entrada é gratuita, a classificação é livre. O memorial está aberto de segunda a sexta, das 10 às 18 e todo sábado, das 13 às 17, com exceção de feriados e emendas. Carla, então vamos mostrar alguns destaques daqui? Vamos sim. Essa maquete é daqui. Isso, essa maquete é do prédio, é uma maquete tátil, e aí pessoas com deficiência visual, e o público em geral pode fazer apreciação tátil com relação à maquete, também pode tirar a tampa, o teto, e sentir aqui o primeiro andar, que é o auditório. Mais para cima a gente tem as salas administrativas da Secretaria e também no térreo tem o espaço do Memorial da Inclusão. Que é onde nós estamos agora. Isso. E é interessante também que a gente tem uma legenda em dupla leitura, então a gente tem o português ampliado para pessoas com baixa visão, também tem o braille e alguns elementos pictóricos para identificar, por exemplo, a fachada do prédio, explicar o teto do prédio e, claro, a questão da acessibilidade física. Então, pessoas em cadeiras de rodas, elas têm acesso à maquete, também pessoas com baixa estatura, por exemplo.
O prédio em si foi pensado para pessoa com deficiência, né? O prédio ele foi arquitetado pelo Oscar Niemeyer, né? E aí a secretaria ela veio posteriormente. Só que assim teve toda uma adaptação, né? Uma releitura desse prédio para que ele seja acessível. Duas personalidades são homenageadas no memorial: Maria de Lourdes Guarda e Cândido Pinto de Melo. Lourdes foi uma das fundadoras da Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes no Brasil. Ela defendia que a realização do ser não está relacionada a nenhum tipo de limitação física, sensorial ou intelectual. Já Cândido foi integrante e presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, movimento que resistia à ditadura militar. Ele ficou com deficiência física em função de um atentado em 1969 e foi um dos fundadores do movimento pelos direitos das pessoas deficientes. Carla, o que significa essa logo? A gente tem aqui um dos recursos também sensoriais do Memorial da Inclusão, que é a logomarca do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, hoje a terminologia é pessoa com deficiência, em que a ONU colocou esse ano para se discutir, né, as leis e as importâncias com relação à acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. E aí a gente tem essa logomarca tátil, né, para que pessoas com deficiência visual, né, cegas, com baixa visão e o público em geral possa tatear. E também tem o alto contraste, que é esse azul bem forte em cima desse branco, que é para pessoas com baixa visão. E é interessante porque a logomarca é como se fossem duas pessoas, né, em roda, dando a mão, e assim, se uma solta, as duas caem. Então a ideia é de pensar que é um apoio mútuo, né? A inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, ela tem que ser pensada de uma forma inclusiva, né? Tanto com a representação da pessoa com deficiência, mas também a sociedade junto. Então é um pouco dessa questão do apoio mútuo. Uma outra coisa também bacana, a gente tem aqui um monitor, né? Esse monitor, ele tem 71 documentários do projeto Memórias, que são depoimentos de militantes do movimento social da pessoa com deficiência, explicando a inserção deles no ano internacional, como é ser pessoa com deficiência, como é essa militância. E é importante também destacar porque é que uma pessoa em cadeira de rodas também consegue acessar, uma pessoa com baixa estatura também. A gente tem o teclado, o NVDR, que é o leitor de tela, também para pessoas com deficiência visual. Então ele também é pensado na acessibilidade universal. Nós chegamos a esse totem com os postais, eles podem ser retirados pelos visitantes? Sim, aqui a gente tem uma coleção de postais e aí é o Memorial da Inclusão em Postais. O visitante ele pode retirar um desses postais que cada um tem a ver com cada painel da exposição. E aí você tem uma produção tátil, né, desse painel, atrás tem o português, explicando, né, sobre esse painel, também tem o braille e tem o QR Code tátil, em que a pessoa pode fotografar e ter acesso a esse conteúdo em audiodescrição, em libras e em texto, tanto em português quanto em inglês. Então a gente tem esses postais para explicar um pouquinho sobre a comunicação acessível. E é interessante que se também chega uma pessoa com baixa estatura ou em cadeira de rodas e ela quer pegar esse postal, por exemplo, ela pode ir articulando aqui, né, até chegar ao postal que ela quer. Então o totem também ele tem acessibilidade física. Uma outra coisa importante é que se cegos chegarem ao Memorial da Inclusão, surdos cegos, enfim, e pessoas com baixa visão, elas podem fazer a visita ao Memorial da Inclusão autonomamente, né, então elas vão ter essa liberdade de ir e vir autonomamente por conta do piso tátil. Então esse piso aqui que tem essas retas, é o piso de direção, né? O piso direcional. E esse piso aqui de bolinhas é o piso de alerta. Ou é porque tem algo, né? Algum objeto, ou é porque ele vai mudar a direção. Então é interessante também pensar essa questão da autonomia, né? Do caminhar, enfim, do ir e vir.
Muitos dos painéis falam sobre a história de luta das pessoas com deficiência por direitos. E nós estamos justamente em uma parte que fala sobre a antiguidade e Idade Média, né? Isso. A gente tem aqui um dos recursos de acessibilidade para justamente orientar pessoas com deficiência visual, pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência intelectual, pessoas de repente com déficit de atenção e pessoas em processo de alfabetização a compreender esse conteúdo. Então assim, nesse painel a gente fala de uma trajetória do conceito da deficiência desde a Idade Antiga. Então a gente perpassa pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E aqui é interessante que esse totem aqui é um Sound Tub. Então esse texto aqui é o mesmo texto que tem no painel, só que ele é apresentado de 3 maneiras. O português ampliado para pessoas com baixa visão, o braille para pessoas que leem braille e também o Sound Tub. Então há uma voz, né, nesse Sound Tub que vai fazer a leitura desse painel, né, a leitura desse totem e também fazer uma breve descrição do painel. E como um recurso de acessibilidade física, a gente tem, se fosse um banquinho, né, um suporte para pessoas com baixa estatura e crianças que também possuem deficiência visual para que acessem esse texto. Os principais marcos jurídicos conquistados pelas pessoas com deficiência estão registrados na exposição permanente, dispondo sobre serviços, benefícios, datas comemorativas, entre outros assuntos. No próximo bloco você vai ver a exposição Palavras Fechadas, que reproduz capas de livros para estimular outros sentidos além da visão. Fique aí que Cidade Viva volta em instantes. O Cidade Viva está de volta no Memorial da Inclusão, que é sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e conta a história de luta pela inclusão social. Por trás dessa cortina grossa, parecendo de cinema antigo ou de teatro, fica a Sala dos Sentidos. E não faz muito sentido a gente entrar porque ela é toda escura, né, Carla? Isso, a Sala dos Sentidos, ela é uma sala retangular, né, toda escura, cheia de objetos e sons pela parede. E aí a ideia é da gente justamente ver esses objetos que não com a visão. Então você vai sentir os objetos com tato, com audição, né? Perceber as texturas e tentar imaginar que objetos são esses. E a ideia é de pensar também espaços positivos com sensorialidade. Desde a década de 80 já se tem estudos que quanto mais sensorialidade em exposições, em espaços de cultura, mais inclusivo é o espaço, né? Porque ao invés de você ir no museu com aqueles textos inteligíveis, acadêmicos, quanto mais uma sensorialidade, uma leitura facilitada, você atende a maior parte da população. Então, essa sala, ela é escura com objetos e sons, e aí o visitante faz o percurso em toda a sua extensão na parede, e aí a gente discute um pouquinho essa questão de deficiências sensoriais, né? A gente trabalha muito por um discurso de que a pessoa que não enxerga com os olhos não significa que ela não vê. A pessoa que não escuta com os ouvidos, digamos assim, não significa que ela não sente. Então, assim, não é que a pessoa não anda, a pessoa não vê, a pessoa não escuta. Ela faz tudo isso de formas diferentes. Então, a ideia é de pensar a diversidade humana, né? E quantos sentidos eles são memória. Então, por exemplo, se a gente está na sala da nossa casa e alguém está lá na cozinha fazendo pipoca, a gente não está vendo a pipoca, mas a gente sabe que é pipoca por conta do cheiro, por conta do barulho. Então, os sentidos, eles são memória. Então, a gente consegue se relacionar, né, com o mundo através dos sentidos, através do corpo. Então, essa sala vai discutir bastante essas questões. E qual o principal objetivo, então, da sala? A nossa ideia não é fazer com que o visitante se coloque no lugar de pessoas cegas, não é essa a ideia. A ideia é de pensar que os sentidos, então, são memória, que a gente pode usar o nosso corpo como sentido e que a gente pode aprender, né, os objetos que tem aqui na sala através desses outros sentidos, não a visão. Aqui na
parede externa da Sala dos Sentidos, a gente tem a logomarca tátil do Memorial da Inclusão. Então, assim, é uma borboleta, e a ideia de ser borboleta é porque a borboleta, ela não nasce borboleta. Ela tá ali num casulo, né, uma lagarta, tem um sofrimento muito forte corporal para sair desse casulo. E aí, quando ela sai do casulo, ela é então uma borboleta. E a borboleta tem várias cores e formatos. Então, a ideia de pensar essas diversas cores e formatos é com relação à diversidade humana. Então, assim, a pessoa com deficiência está dentro da diversidade humana, né? E a pessoa com deficiência, sendo ainda uma minoria social, por que ainda muitas vezes a gente discute essa questão da invisibilidade dessa militância, né? Da invisibilidade das pessoas com deficiência. Então, ela está dentro dos direitos humanos, ela está dentro da diversidade humana e a gente representa através da borboleta. E a ideia aqui que a gente tem, a espiral, é um pouco o caminho que ela faz na vida. Então, assim, a pessoa com deficiência, nós, né, a população como um todo, a gente tem que sempre continuar. E a ideia que a gente trabalha não é de superação. Então, a pessoa com deficiência não tem que se superar. Na verdade, a sociedade que tem que ser inclusiva, e a sociedade ainda não é inclusiva para ninguém. Então, sempre a gente trabalha a logomarca do Memorial da Inclusão, dizendo que foi um movimento que teve que militar, né? E então sair do casulo, mas ao mesmo tempo é um movimento que cada vez mais está sendo agregado, está agregando outros movimentos, outras parcelas da população, cada vez mais está em todos os espaços, tem que estar em todos os espaços, né? É o nada sobre nós sem nós. Então, cada vez mais as pessoas com deficiência têm direito a ter direitos e têm direito a estar em todos os espaços. Então, por isso a questão das diversas cores e diversos tamanhos para pensar que todos nós, né, toda a população está dentro da diversidade humana. E uma discussão que a gente tem é que muitas vezes a gente quer homogeneizar as pessoas. Na verdade, por que a gente quer homogeneizar sendo que somos todos diferentes? Somos todos heterogêneos, né? Por que a gente quer utilizar um padrão se na verdade somos todos diferentes, né? Então essa logomarca ela vem para discutir um pouquinho dessa diversidade humana mesmo, por conta da borboleta, que ela está em diversas cores e formatos, e essa questão da vida, né? Que por mais que as coisas aconteçam, a gente tem que militar, a gente tem que lutar em conjunto, né? Para que os direitos sejam garantidos, na prática também. Carla, o Memorial tem algum site que você queira deixar? Sim, a gente tem o site e ele também tem uma visita virtual. Então, por exemplo, pessoas de outros países, de outros estados podem acessar esse site. Também ele está disponível em inglês e espanhol. Então, é um pouco da ideia extramuros, né? Por mais que as pessoas possam não estar aqui no Memorial da Inclusão, ele está em outros espaços, né? É importante também dizer que os militantes do movimento social compuseram esse Memorial da Inclusão. Então, é a Elza Ambrosio, que ela é a curadora e coordenadora do Memorial. Ela fez o convite para que mais militantes do movimento pudessem compor. Então, a gente tem mais de 700 documentos que foram emprestados pelos militantes e hoje a gente tem essa exposição rica de acervo, né? Então foi uma museologia social, né? Foi uma questão bem horizontal, né? De produção dessa exposição e hoje a gente também está formando o nosso acervo, a gente tem as versões itinerantes, né? Tem as ações educativas, a gente tem um intérprete de Libras e guia intérprete para surdos cegos, a gente se chegar também em público com deficiência visual, a gente consegue fazer uma audiodescrição do espaço, né? Então a ideia é que o Memorial da Inclusão ele seja cada vez mais para todos. Qual é o endereço eletrônico do site? É www.memorialdainclusão.sp.gov.br. Bem no centro da área do prédio tem uma exposição temporária. A gente, no centro do Memorial da Inclusão, a gente reserva para exposições temporárias que são pensadas por pessoas com e sem deficiência da sociedade civil. Então elas entram em contato com a gente para expor aqui no espaço. E a cada 2 meses a gente troca essa exposição. E a ideia dessas exposições temporárias é desmembrar e contemporaneizar o conteúdo da exposição permanente. Então essa exposição, por agora, ela se chama Palavras Fechadas, que são 20 livros objeto táteis. E aí a ideia é de pensar para que servem os livros, né? Aquele livro que está lá na estante, que a gente nunca mais lê, aquele livro que serve de peso para
mesa ou então para cadeira, aquele livro que a gente coloca debaixo do computador, e aí, enfim, para que servem de fato os livros? Então, a artista plástica Mosileide Neri, ela reside no Rio de Janeiro, ela trouxe pra gente 20 livros. Desses 20 livros, 11 foram pensados para o Memorial da Inclusão. Então a gente tem, por exemplo, tanto a questão tátil, quanto a questão sonora e a questão olfativa. Então eu vou apresentar alguns desses livros para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem o livro Idiofone, né? Então ele faz barulho. Tem o livro Ganzá. Tem a leitura dinâmica. E tem o livro Reco-Reco, né? Então, assim, são livros, tudo isso é pensado através de livro, né? E eles são repensados e são objetos de arte, né? Então, como um livro pode virar um objeto de arte e um suporte de arte. Estou vendo aqui, Carla, que diferente dos outros museus, aqui a gente pode pegar em tudo, né? Os outros não podem tocar em nada. Aqui no Memorial da Inclusão, assim, todo o acervo é tátil. A gente pode fazer essa interação, essa participação, até porque também se tem essa discussão de que quanto mais participação e interação, né, mais também a exposição e o espaço cultural é inclusivo, né? Então não é tanto aquele discurso do não, né? Não toca, não fale, não ande. Não, aqui você pode tocar, aqui você pode sentir o cheiro, aqui você pode ouvir, né? Você pode ouvir os livros, né? Você pode sentir, né? Você pode cheirar esses livros, como por exemplo o livro Doce. Quero mostrar para vocês. Aqui então a gente tem o livro Doce, que na frente ele tem essas bolinhas, e aí você sente, né, o cheirinho de caramelos e atrás cheirinho de menta. Então assim, o livro ele é um suporte de arte, né, e ao mesmo tempo ele é uma obra de arte. E por que a gente está trazendo uma exposição de livros aqui no Memorial da Inclusão? Uma que, claro, eles possuem acessibilidade, né, tátil, sensorial. Outras porque eles discutem a questão de como os artistas plásticos têm pensado em acessibilidade, né? E também um pouco dessa questão conceitual, de fato, para que servem os livros. Será que eles não podem ser ressignificados, né? E aqueles livros que você não utiliza, que você não lê mais, ou que você nunca leu, eles não podem ser ressignificados e virar objetos de arte? Então são várias questões assim que a gente trabalha. A curadoria é pensada pela pessoa que vem propor para a gente a exposição. A gente sempre pensa que tem que ser pessoas com e sem deficiência que vêm expor aqui no Memorial da Inclusão, mas que trabalhe inclusão, acessibilidade, direitos humanos, direito da pessoa com deficiência e, no caso dessa, pensar artes plásticas, né, acessíveis. Os visitantes são convidados pelos monitores a participar de debates e dinâmicas, uma maneira de incentivar todos a pensar mais na inclusão. Nos nossos encontros semanais sempre trabalhamos sobre contexto social, inclusão, a dificuldade dessas pessoas entrarem no mercado de trabalho, e sempre que possível a gente sai com eles para atividades externas para eles terem um maior contato com esse ambiente e conscientizar e levar isso para a vida, né? Além do trabalho. A gente não quer só pessoas técnicas, a gente quer pessoas humanas, né, que pensam também como cidadão, na inclusão principalmente. Nicolas, o que você achou mais importante nessa visita aqui? Eu acho que a conscientização das pessoas que vêm para casa para o memorial, onde eles vão ver como que é a vida das pessoas que têm realmente deficiência, com a sala dos sentidos que fala deficiência visual, eles explicam muito bem como que é o dia a dia das pessoas, eles mostram um outro ângulo da vida delas, que não é uma pessoa que é limitada, é uma pessoa que só tem um problema que não devia ser visto como um problema, né? É só uma diferenciação entre nós. Mas e também tem a questão da cadeira de rodas, que mostra como a cadeira de rodas pode ser uma coisa divertida e não só uma coisa que seja digna de dó ou algo do tipo. Eu acho que a mais importante é essa parte de conscientização que os instrutores passam pra gente. Eu achei muito importante pra gente parar de só ficar pensando em que o povo fala, né? A gente tinha que se envolver com as pessoas, porque eles são normais, né? Tem a vida normal, faz tudo normal e faz tudo que a gente faz, mas de uma forma diferenciada.
Eu achei importante da gente entrar nesse mundo, conhecer e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Cidade Viva chegou ao fim, mas a gente volta na semana que vem mostrando outros lugares de São Paulo que você também pode sugerir. Escreva um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Um forte abraço e até a próxima!